Hoje vamos falar sobre técnicas de memória virtual. Existem várias técnicas de gerenciamento de memória virtual para aplicações multiprogramadas. Um novo modo programado é uma opção, mas gerenciar a memória principal torna-se mais complexo quando há vários processos compartilhando o mesmo espaço. Isso requer algoritmos de alocação de memória, como o algoritmo de alocação baseado em páginas. Estas técnicas permitem que os processos acessem a memória virtual, mas não precisam lidar com a complexidade de compartilhar a memória física. A memória virtual é uma técnica utilizada para lidar com a limitação da memória principal. Quando há muitos processos em execução, a soma total do tamanho de todos esses processos pode ultrapassar a capacidade da memória principal. A memória virtual permite que cada processo acesse uma quantidade de memória virtual que é maior do que a quantidade de memória física disponível. Isso é feito criando uma página ou quadro de memória virtual para cada processo e alocando somente as partes da memória virtual que são realmente utilizadas para a memória principal. O restante fica armazenado em outro lugar, como um disco rígido, e é carregado somente quando é necessário. Isso é chamado de swapping ou paging out. Isso permite que muitos processos possam ser executados simultaneamente, mesmo que a memória principal seja insuficiente para acomodá-los todos. A memória virtual é uma técnica utilizada para gerenciar a memória de um computador, que permite que processos concorrentes possam ser alocados na memória principal mesmo que a soma total do tamanho dos processos seja maior do que a capacidade da memória principal. A memória virtual utiliza a memória secundária, como um disco rígido, para armazenar as partes dos processos que não estão sendo utilizadas na memória principal. Essas partes são chamadas de páginas de memória, e são carregadas e descarregadas da memória secundária para a memória principal de acordo com a necessidade do processo. O gerenciamento da memória virtual é feito por um circuito chamado MMU, Unidade de Gerenciamento de Memória, que converte os endereços lógicos dos processos em endereços físicos na memória. As duas principais técnicas de memória virtual são a divisão de processos em páginas de memória e a utilização de tabelas de páginas para gerenciar a alocação de memória. A paginação é uma técnica em que o processo é dividido em pequenas páginas de memória, enquanto a segmentação é uma técnica em que a memória é dividida em segmentos de diferentes tipos de dados, como código e dados. A técnica de paginação é usada para alocar espaço de endereçamento lógico para os processos, enquanto a técnica de segmentação é usada para organizar a memória principal. Ambos os métodos visam aumentar a eficiência do uso da memória e evitar conflitos de endereçamento. A vantagem da segmentação é que ela permite proteger segmentos de código e dar acesso de leitura ou escrita a diferentes segmentos de maneira diferenciada. Alguns sistemas operacionais utilizam uma combinação de paginação e segmentação para tirar proveito dos benefícios de ambas as técnicas. Em relação a páginas anuladas e faltas de páginas, você está se referindo a situações em que uma página não está disponível na memória principal e precisa ser carregada do disco. Isso pode acontecer quando uma página não é mais utilizada e é substituída por outra, ou quando uma página é requisitada pela primeira vez e precisa ser carregada do disco para a memória principal. A vantagem de dividir a memória dessa forma é que é possível proteger segmentos de código de forma que ninguém possa alterá-los e dar acesso de leitura a outros segmentos de texto. Alguns sistemas operacionais utilizam a combinação de paginação e segmentação para usufruir os benefícios dos dois métodos. Na paginação, existe o conceito de página anulada, que é quando uma página que está no endereço virtual, mas não está carregada na memória principal e é referenciada. Isso gera um evento chamado de falta de página, page fault. No exemplo apresentado, a paginação seria dividir a memória secundária em páginas de tamanho igual e fazer um mapeamento utilizando uma tabela de página, onde a tabela virtual se encontra na memória principal. O gerenciamento de memória é uma tarefa crítica realizada pelo sistema operacional para garantir que os programas possam acessar a memória de forma eficiente. A memória virtual é uma técnica utilizada para gerenciar a memória, que permite que o sistema operacional simule a existência de mais memória do que realmente existe. Isso é feito dividindo a memória física em páginas e mapeando essas páginas para endereços virtuais. O sistema operacional mantém uma tabela de páginas que mapeia os endereços virtuais para os endereços físicos. Quando um programa acessa a memória, o sistema operacional usa essa tabela para determinar qual endereço físico corresponde ao endereço virtual requerido. Isso pode ser feito de forma sequencial ou binária, dependendo do algoritmo utilizado. O tamanho das páginas afeta a eficiência da busca,
mas também pode levar à fragmentação interna, que é quando há espaço livre dentro das páginas que não pode ser usado devido à falta de espaço contíguo. A gestão de memória é um processo importante no funcionamento de um computador. A memória principal, RAM, é dividida em páginas, que são usadas para armazenar dados e programas em execução. A fragmentação interna pode ocorrer quando as páginas são muito pequenas, o que pode resultar em uma leitura menos eficiente. O tamanho ideal das páginas é geralmente de 4 kilobits. A tabela de páginas é usada para mapear os endereços de memória virtuais para endereços de memória física. Ela contém informações como o identificador da tabela, o bit de residência, o bit de referência e o bit de proteção. A tabela de páginas pode ser armazenada na própria memória RAM ou em uma memória cache, chamada de tabela associativa. A tabela de páginas também pode ser dividida em dois tipos, soft-miss e hard-miss. Soft-miss ocorre quando a página não está na tabela, enquanto hard-miss ocorre quando a página não está presente na memória principal.